Então estamos de volta para a nossa aula complementar. A gente vai continuar falando sobre o culto tradicional, as suas características, a sua liturgia e, claro, aspectos prós e contras que a gente vai discutir aqui. E, claro, eu vou deixar também alguns exemplos musicais para vocês se divertirem depois, ouvindo, analisando e fazendo a resenha. Então hoje a gente vai descrever como seria uma liturgia desse culto tradicional. Então, o culto tradicional, ele começa, na maioria das vezes, é comum você ter um prelúdio instrumental, feito pelo órgão, ou pelo piano, ou até por um instrumento solo, e eventualmente você vai ter um grupo instrumental, grupo de câmara, uma orquestra, se for uma igreja mais estruturada, beleza? E logo depois você tem o que se chama da invocação, né, o chamado à oração. Muitas vezes é feito com um coral. O coral canta uma pequena música ou é uma situação responsiva, né, entre quem dirige o louvor, o líder do louvor, o maestro, e a congregação. Mas é bem comum o coral fazer isso, como um introito à adoração, que é logo depois seguido pelo hino de adoração congregacional. Lembrando que o culto tradicional surge a partir da igreja reformada. Poxa, um hino de que a congregação canta. Isso é uma grande novidade há 500 e poucos anos atrás, né? Então, logo depois desse chamado, a gente tem uma oração e as boas-vindas, onde se conversa com as pessoas, né? Que bom que você está aqui, que bom que você veio nesse momento de adoração, e é bom ter você aqui. Então você já está chamando a adoração para perto das pessoas. Em seguida, a gente tem a leitura responsiva. Interessante observar que a leitura responsiva vem caindo de uso nos últimos anos, mas até uns 15, 20 anos atrás era bem comum nas igrejas tradicionais, e ainda é em algumas, a leitura responsiva, onde trechos bíblicos alternadamente são recitados pela congregação e pelo líder de louvor, pelo maestro, pela pessoa responsável por essa parte do culto. Muitas dessas leituras responsivas, hoje, quando elas acontecem, são projetadas no telão, que fazem parte, né, da estrutura de praticamente toda a igreja atualmente. Mas durante muitos anos, essas leituras estiveram impressas no inário da congregação. Então, logo depois da partitura dos hinos ou da letra dos hinos, você tinha também essas leituras responsivas numeradas, de maneira que as pessoas podiam acompanhar e ler alternadamente com o líder de louvor daquela manhã, né, daquele culto, esse trecho bíblico. Muito comum também aí você ter uma mensagem musical, um solo musical, que também era conhecido, falado, que eu não gosto muito desse nome, de variação musical, porque eu não acho que é uma variação, acho que faz parte da adoração, só que uma adoração um pouco mais artística, né, através de um solo vocal, de uma música vocal preparada. Pode ser um solo, um grupo, um coral, um quarteto, bem comum esse tipo de coisa dentro da igreja tradicional. Depois nós temos a oração pastoral, o momento em que todos se ajoelham e o pastor dirige essa oração, né, para toda a igreja, já até introduzindo de repente o tema do sermão, coisa que a leitura responsiva também tem esse papel de introduzir o texto do sermão. É obrigatório, vai estar sempre ligado ao sermão? Não necessariamente, mas é uma oportunidade que vários pastores aproveitam de já linkar a leitura responsiva, a oração, como já parte do sermão, que na igreja tradicional, que veio de uma volta à Bíblia, lembra? Sola Escritura. Então, essa busca na palavra de Deus, esse embasamento na palavra de Deus, é, de certa maneira, o impulsionador da igreja reformada. Então, essa conexão bíblica, ela sempre vai estar presente. E Aí nós temos o momento das ofertas.
O momento das ofertas, assim como o hino de adoração, é um momento de participação coletiva. Então se tem um cuidado especial nesse momento da oferta. Então, é um momento da oferta que é introduzido por uma música ou por uma oração. Às vezes ele é acondicionado entre uma música especial de oferta e a oração. Esse ofertório, às vezes ele é cantado, mas muitas vezes é uma música instrumental e que propõe que as pessoas, em meditação, em oração, entreguem as suas ofertas. É uma parte ativa que as pessoas contribuem, um ato de gratidão, ações de graça, como a gente viu nos textos bíblicos da semana passada. Então fazemos a oferta, a oração que segue, uma musiquinha curta, o responso dessa oração, como se fosse um arremate de louvor depois da oração. As pessoas chegaram lá, elas cantaram, elas leram a Bíblia em alternado com o líder de louvor, depois elas deram a oferta no meio da adoração, do momento de adoração, e agora uma música vem arrematar esse momento. Percebe que é muito mais participativo do que o culto litúrgico vinha abrindo esse espaço até então. Então agora a gente tem mais espaço para a participação da congregação. Na sequência nós temos uma música especial. Pode ser congregacional ou pode ser também uma música especial feita, né, por um solo, um quarteto, trio, coral, que venha introduzir o sermão ou preparar o espírito das pessoas para a palavra de Deus que vai ser aberta. Então aí nós temos o sermão. O sermão que pode terminar com um hino de apelo, se esse for o sentido do sermão, o sermão evangelístico, coisa que não era muito comum no culto litúrgico, é uma música de apelo, o momento do apelo. Né? Isso é bem mais marcado no hino tradicional, na adoração do culto tradicional. Ou pode também ser um hino de adoração congregacional, onde a congregação tem a oportunidade de responder através do canto aquilo que lhe foi dito pela explanação da palavra de Deus durante o sermão. Depois do hino nós temos a bênção final, uma música, às vezes até sucedida por um pequeno hino também no final, para marcar esse ponto da liturgia, e volta-se ao poslúdio instrumental, no qual as pessoas calmamente saem, vão lá, cumprimentam o pastor, se despedem e vão para casa. Essa é a condução do culto tradicional. É um culto que busca equilibrar um pouco mais a balança entre a transcendência e a imanência, entre você levar o adorador na direção de Deus ou sublinhar que esse Deus, que na essência é inacessível, santo, altíssimo, poderoso, que ele também venha em direção ao adorador. Então existe uma busca de um equilíbrio maior entre a transcendência e a imanência. Um outro ponto que eu gosto de destacar é que existe também um equilíbrio entre a objetividade, né, pontos específicos, objetivos da palavra de Deus, racionais, e a subjetividade, onde existe espaço para as emoções, para as pessoas responderem ao apelo, ou eles respondem cantando ao ato de dar oferta, ou respondem cantando ao ato de ouvirem o sermão, a palavra de Deus sendo explanada para eles. Então existe espaço e uma tentativa de equilíbrio entre o objetivo racional e o emocional, o subjetivo. Que pode ser dito em outras palavras, entre um equilíbrio entre o intelecto, eu louvar com o entendimento, e louvar com as emoções, com o coração. E aqui eu estou parafraseando o que Paulo escreve ali em 1 Coríntios 14, 15. Então é um culto, sem dúvida, formal, que impõe ou sugere fortemente
uma dignidade, né, nesse curso. Dignidade essa que é colocada não só em termos da estrutura do culto, da formalidade, mas isso é, transborda para a formalidade no vestir, no falar. Então, existem quase que um jogo de palavras, um jargão. É comum no culto tradicional não se referir a quem está falando, não se refere em primeira pessoa, eu, meu, e sim nós, vós, uma coisa mais inclusiva, mas isso faz parte inclusive da própria tradicionalidade da liturgia, que busca respeito, dignidade, assim como no culto litúrgico. Por outro lado, já abre-se espaço por uma informalidade controlada, onde você tem espaço para o calor humano, para você expressar suas emoções, eventualmente até interagir um pouco com o seu companheiro ao lado de adoração, a pessoa que está sentada com você ao lado, na frente, atrás. Existem até momentos para isso. Então, esses são pontos assim, que a gente gosta de destacar, que eu acho bonitos essas buscas, né, desse equilíbrio entre o intelecto e a emoção, entre a transcendência e a imanência. Isso é muito digno dentro do culto tradicional. Mas o culto tradicional levanta algumas questões. Em comparação com o culto litúrgico, será que a gente não está lendo muito menos Bíblia do que lia antes? Porque o culto litúrgico tinha leitura do Velho Testamento, leitura do Salmo, leitura do Evangelho, leitura ainda das epístolas. Então você tinha pelo menos 4 momentos de leitura bíblica. E aqui você tem uma, e olha lá, eu já falei que tem caído isso em desuso dentro da adoração. Será que no culto tradicional, apesar de se ter aberto mais espaço para a congregação, ainda esse verniz de dignidade, de respeito, de organização, ainda não inibe um pouco a participação das pessoas? Às vezes até quando o pastor quer interpelar durante o sermão, as pessoas eles ficam meio inibidos, porque eles já estão mais acondicionados a estarem ali numa posição nem tão ativa, nem tão emocional. Às vezes pode também levantar o questionamento de que nesse culto tradicional, esse equilíbrio entre transcendência e imanência acaba criando talvez uma audição laodiceana, né? Onde a gente não é nem frio nem quente, né? A gente não é nem tão racional e objetivo nas coisas e também nem tão emocional e entregue na adoração. Isso é uma questão que fica pendente ali, quando a gente tenta achar os pontos fracos e fortes desse tipo de culto. Será também que o fato dele manter essa organização, será que você ficou tão diferente ou não daquela liturgia anterior, né? Será que não ficou, tudo fica muito inerte, muito previsível, né? Muito fechadinho, sem espaço para uma outra coisa diferente? São questões que podem ser levantadas, né? E claro, é uma liturgia que você, quando a gente observa, então você tem, né, a hora de cantar, a invocação, a leitura responsiva, a hora de cantar, a hora da oferta, a outra oração, uma música especial, o sermão, a hora de cantar, oração. Então, essa sequência de ação, oração, ação, oração, ação, oração, louvor, oração, louvor, oração, isso se repete um pouco. Será que isso não deixa fragmentado a liturgia e de maneira que ela não tenha assim um fluxo natural? Algumas igrejas até tentam fazer assim, ok, nós vamos trabalhar então com oração, com pregação da palavra e com louvor. De repente a gente faz assim 20 minutos de cada seguidos. Existem experiências dentro do contexto do culto tradicional que buscam essa fluidez, esse fluxo mais natural, que às vezes pode ficar meio fragmentado nessa liturgia, né, na liturgia do culto tradicional, que também acaba se parecendo um pouco com o culto que o antecedeu, né, o culto litúrgico. Então, os compositores dessa semana, que vocês vão ver alguns vídeos sobre eles, são o Isaac Watts, que é o padrinho da inódia inglesa, e o Philip Paul Bliss.